Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a demissão de Sergei Shoigu do cargo de Ministro da Defesa, depois de mais de 11 anos nessa função. Quem irá substituí-lo e como isso afetará a invasão russa da Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste domingo, 12 de maio, uma notícia inesperada veio do Kremlin, com Putin anunciando a demissão de Sergei Shoigu do cargo de Ministro da Defesa, após mais de 11 anos à frente da pasta. Além de uma relação profissional de quase 2 décadas, Shoigu e Putin são amigos pessoais, uma relação que ambos sempre fizeram questão de mostrar publicamente. Antes de ser ministro da Defesa, Shoigu foi ministro das Situações de Emergência, um cargo que ocupou de 1991 até 2012, quando foi convidado por Putin para assumir o posto de governador do Oblast de Moscou. Mas apenas 6 meses depois, Putin o promoveu para um cargo ainda mais importante, o de Ministro da Defesa, com Shoigu prosseguindo com as reformas e modernizações iniciadas pelo seu antecessor, o que incluiu a criação da Força de Comando de Operações Especiais, agilizando bastante a resposta a ataques terroristas. Essa foi, aliás, a principal característica da gestão de Shoigu, buscando constantemente a modernização das forças armadas russas, afastando-as de muitas das velhas doutrinas que ainda carregava dos tempos da União Soviética. A função de ministro da Defesa na Rússia não envolve tanto as componentes táticas e estratégicas das Forças Armadas, concentrando-se mais em elementos burocráticos e organizacionais, bem como em aspectos de produção e cadeia logística, com a parte tática e estratégica ficando a cargo do chefe do Estado-Maior, um posto ocupado neste momento por Valery Gerasimov, esse sim, um militar de carreira, ao contrário de Shoigu, que é um civil. O substituto de Shoigu é Andrei Beluzov, também um civil, economista de formação e que ocupava o cargo de primeiro vice-primeiro-ministro da Rússia. Mas o que pode ter motivado uma mudança tão profunda dessas, e justamente em um dos momentos mais críticos da invasão da Ucrânia? A resposta para essa pergunta não é clara e envolve muita especulação, muito por culpa do que aconteceu recentemente no Ministério da Defesa, com alguns membros de topo daquela pasta, incluindo Timur Ivanov, o vice-ministro da Defesa e um conhecido protegido de Shoigu, tendo sido presos sob a acusação de corrupção. Daquilo que sabemos até agora, Shoigu não estaria envolvido nesse escândalo de corrupção, mas a prisão de membros de topo do seu ministério, alguns deles realmente próximos, e agora, poucos dias depois, a notícia da demissão de Shoigu fazem crescer especulações sobre o real motivo para essa troca tão profunda no ministério. A nível oficial, o que se sabe é que Shoigu assumirá o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia, com Nikolai Patrushev, que era o chefe dessa pasta, sendo remanejado para um outro posto ainda não revelado. Shoigu também será o vice-presidente da Comissão Militar Industrial da Rússia, logo atrás do próprio Vladimir Putin. É inegável que esses 2 cargos são importantes e muito relevantes, principalmente o de secretário no Conselho de Segurança. Mas, obviamente, não são tão notórios como o de ministro da Defesa, deixando no ar uma importante indagação. Teria Shoigu caído em desgraça, tendo sido remanejado para outra pasta, apenas para não abrir espaço para especulações com relação à forma como está decorrendo a invasão da Ucrânia? Ou então se tratou de uma mudança estratégica, visando preparar a Rússia para uma guerra realmente muito longa? Essa pode ser, de fato, a razão para essa mudança, tendo em vista que Andrei Beluzov, o novo ministro da Defesa, é um economista com muita experiência em gestão econômica e industrial. Neste caso, a colocação de Beluzov como ministro da Defesa teria por objetivo acelerar a militarização da economia russa, um processo muito complexo que envolve a adaptação de toda a indústria, algo que pode afetar profundamente a economia e a sociedade. Ao colocar Beluzov nessa pasta, Putin pode estar querendo preparar a Rússia para uma guerra que ele sabe que será ainda muito longa.
Uma guerra que exigirá cada vez mais recursos industriais, humanos e econômicos. E por isso, nada melhor do que ter um economista à frente dessa importante pasta. A nível tático e estratégico, como eu referi no início, o ministro da Defesa não interfere tanto, com essa tarefa ficando a cargo do chefe do Estado-Maior, um posto que, daquilo que sabemos, ainda está nas mãos de Valery Gerasimov. Por isso, a princípio, essa alteração não terá um impacto tão imediato na estratégia russa na Ucrânia. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.